Estamos examinando o livro do profeta Isaías. Hoje nós vamos ler uma parte aqui do capítulo 14. Antes, algumas palavras. É importante nós entendermos que os profetas, eles exerceram o papel de revelar ao povo os acontecimentos que estavam por vir no tempo em que eles viveram e também aqueles que iriam se passar na época do fim do mundo. E frequentemente nós vemos nas revelações que a Babilônia da época do Nabucodonosor, quando viveu o profeta Daniel, ela é como se fosse uma miniatura, um modelo da grande Babilônia, que é a humanidade perdida nas suas ilusões, no seu poder e nas suas vaidades. Se nós não olharmos sob esse ponto de vista, as escrituras elas perdem o seu sentido. Quando nós entendemos que tudo está sujeito à lei do progresso e que a história vai modificando as coisas de acordo com a vontade do nosso Deus, então podemos olhar para a história como períodos em que ocorreram fatos importantes para ensinar os homens a respeito das coisas que iriam acontecer futuramente. Temos que entender que Deus ele tem programado todos os acontecimentos que vão se passar ao longo da história, desde quando o mundo foi criado até quando ele cessar de existir. Do mesmo modo, é assim com as nossas almas. Nós fomos criados na época da criação do próprio universo e somos os habitantes da criação de Deus. E assim vivemos sucessivamente na história, acompanhando o progresso de todas as coisas. Vimos também que neste capítulo o profeta Isaías, ele trata aqui do anticristo. E ele fala de jeito que podemos entender que na época da Babilônia, do rei Nabucodonosor, ele próprio, o monarca, ele era tido como se fosse a personificação do mal, como se ele fosse o próprio anticristo naquela época. Nós sabemos pelos estudos que no tempo do profeta Daniel houve ali um pequeno juízo, aonde o Cristo ele iniciou o seu reino milenar, que é nos céus, né? Que muita gente pensa que seria aqui na terra. E nessa época houve uma manifestação na Babilônia bem descontrolada da presença do diabo. Nós sabemos que o rei ele ficou num período de 7 anos enlouquecido, como se fosse um animal, tendo crescido nele pelos, como se fosse um bicho. E depois o seu juízo voltou ao normal. E ele então reconhece a existência do Deus Altíssimo. E este modelo de manifestação do mal e de personificação do Satanás numa determinada pessoa, ele se transfere aqui para o fim do mundo. Quando nós vemos em Apocalipse que há um líder político ou talvez militar na região do Oriente Médio, que será aquele que vai invadir Israel e pisar a cidade santa. E nele também será personificado a presença do maligno. Então, entendemos, não é que o maligno encarna na pessoa, mas a pessoa representa o mal que vem do espírito das trevas. A gente vê que aqui está bem claro essa presença. Então, poderia-se dizer que Nabucodonosor ele era a personificação do anticristo no tempo dele. Do mesmo modo que esse homem que vai pôr as nações em desespero é também o mesmo anticristo. Um agente do mal que vai promover a guerra lá no Oriente Médio, segundo as profecias. Isaías trata aqui desse tema. E ele encerra aqui a primeira parte do seu livro, que vai até o capítulo 24,
uma série de predições a respeito das nações que estão em volta de Israel. Não só para o tempo da Babilônia, mas também para o nosso tempo presente, porque aqueles povos que havia naquele período, eles também têm o seu correspondente no mundo atual, né, no tempo que nós vivemos. Vamos apenas examinar a parte aqui no tocante ao livramento de Israel e à queda do anticristo. E as profecias relacionadas com os povos ali, vizinhos da Babilônia, nós podemos depois examinar em casa, não tem necessidade de nós fazermos uma interpretação. Então, o capítulo 14 inicia falando sobre a casa de Jacó. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda escolherá a Israel e os porá na sua própria terra. E ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros e se achegarão à casa de Jacó. Então, aqui a casa de Jacó é o mesmo Israel, né? Nós sabemos que Jacó teve o seu nome trocado para Israel. E a passagem está lá no Gênesis, né? No capítulo 35. Os irmãos podem depois conferir. Então, quando a profecia se refere a Jacó, frequentemente ela está tratando de Israel. E às vezes a palavra Israel significa o reino do norte, as 10 tribos que foram espalhadas no mundo. E segundo as profecias, elas deverão ser ajuntadas ao Judá. Então, para que o reino de Deus seja estabelecido na terra, o seu povo também terá que ser ajuntado. Então, nós encontramos nos profetas, em várias passagens, o movimento de Deus para que essas almas possam ser resgatadas e devidamente ajuntadas. Defendemos aqui entre nós a tese de que os cristãos, entre eles estão aquelas almas que foram espalhadas aí pelo mundo, desde a época da escravidão assíria, a chamada diáspora, onde as almas foram sendo levadas para outras regiões do mundo, do planeta. E o Senhor preservou aí como se fosse um remanescente fiel, que seria as outras 2 tribos, né? Os atuais judeus. No cenário atual, nós podemos dizer que seria o Judá. Então, o movimento de Deus, nesse período do fim do mundo, é de ajuntar o seu povo. Então, uma introdução aqui do capítulo 14 fala que Deus vai se compadecer de Jacó e escolherá Israel, que são as tribos, né, o reino do norte, e vai colocá-los na sua própria terra, que é lá em Israel mesmo, no Israel físico, lá no país que nós sabemos hoje ocupados pelos judeus. E eles serão ajuntados, né, e com eles também virão estrangeiros. E se achegarão à casa de Jacó, que é a casa de Israel. Então, o primeiro versículo aqui, ele quer dizer assim que quando o povo de Deus estiver ajuntado e o juízo já tiver terminado, que os estrangeiros procurarão a casa de Jacó para se orientar. Os reis, os presidentes, as nações que forem salvas, elas vão querer orientação de como fazer para tocar a sua vida a partir de então. Nós temos afirmado que o povo de Deus é como um farol para iluminar os caminhos dessa humanidade. Como eles são as almas mais maduras, que já viveram mais na terra e foram escolhidas por Deus e preparadas por Deus, eles vão cumprir um papel de orientar os caminhos do mundo vindouro. É claro que isso vai acontecer depois do período apocalíptico, depois que houver a desagregação do atual sistema de vida onde nós hoje vivemos e somos escravos praticamente dessa vida de produção, consumo, necessidade de pagar contas e tantas coisas mais que é o estilo de vida aqui no mundo ocidental. Em quase todo o planeta nós temos esse sistema de vida. Isso será substituído, evidentemente, por um outro tipo de vida para as nações. E quem vai mostrar o caminho justamente é Jacó, ou seja, é Israel, o Israel bíblico, que haverá de mostrar aos povos para onde eles deverão seguir, para que eles tenham paz e tenham uma vida sustentável, né? Fazendo aí um uso de expressão do nosso tempo.
Os povos os receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor. E cativarão aqueles que os cativaram e dominarão sobre os seus opressores. Então, nós temos uma história aí, e a linguagem aqui é bem figurada, em que Israel sempre foi perseguido, né? Os judeus sempre foram perseguidos ao longo da história desse mundo, escravizados e humilhados de toda forma. E ele continua sendo desprezado nos nossos dias, pela maioria das nações, pelos órgãos de imprensa, por tudo o que nós já sabemos que existe. O que a palavra quer dizer nessa introdução é que Israel será colocado no devido lugar dele. Que esses que oprimiram Israel, eles vão servir Israel. É esse o sentido do ensinamento que Deus passa. Não só nessa passagem, mas em muitas outras passagens. Ah, mas isso é uma coisa política e tal. Não, não tem nada a ver com política. Não estamos falando aqui de sistemas políticos, nem de revolução, nem de guerra, nem de injustiça, nem de nada. O sistema humano, ele sozinho vai se destruir. Esse sistema que está na Terra, ele não se sustenta porque a base dele vai ser corroída por um elemento que é invisível. Esse elemento que é o tal do Lúcifer, que o Satanás, que o profeta fala aqui, que exerce influência no mundo invisível, no que fazem as pessoas. Como as pessoas não sabem que isso existe, ele vai destruindo a vida. Chega uma hora que as nações brigam entre elas e acabam destruindo a infraestrutura que existe em toda a Terra. E daí haverá, depois da morte de uma boa parte dos habitantes da Terra, haverá um recomeço com um tempo que vai se iniciar e não terá fim. É um reino novo de paz em que os homens vão entender quais são os caminhos a serem seguidos. Seguindo aqui com a referência feita a Israel, a palavra, ela depois, mais alguns versículos, ela entra aqui na referência ao anticristo. Então diz assim: acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso, a dar descanso a Israel, do teu sofrimento e do teu pavor e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás esse provérbio contra o rei de Babilônia. Então o rei de Babilônia naquela época era o Nabucodonosor. Ele iria vir ainda, porque Isaías viveu bem para trás, viveu 720, 730 antes de Cristo. E o problema da Babilônia aconteceu aqui na frente, 580 anos antes de Cristo. Então Isaías estava profetizando que lá na frente ainda haveria problema com esse rei da Babilônia, que veio a ser o Nabucodonosor. A palavra de Isaías aqui se refere tanto ao Nabucodonosor da Babilônia daquele tempo, quanto também ao anticristo da Babilônia dos nossos dias, que é a humanidade aí, com toda essa sua vaidade, glória e gozos e tudo mais, que se assemelha muito à Babilônia lá da antiguidade, um dos grandes impérios da história humana. Então, esta parábola aqui, esse provérbio, que é no versículo 4, dito para proferir contra o rei da Babilônia, começa dessa maneira: como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada, né? A cidade dourada é a Babilônia. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria aos povos com furor, com golpes incessantes e que com ira dominava sobre as nações, agora é perseguido sem que alguém o possa impedir. Falando do juízo de Deus, se referindo aqui ao juízo de Deus que virá sobre esse anticristo. Nele corporifica o poder do mal, que promoverá sobre a terra um grande desarranjo, para que o mal possa ser transferido para a vida dos homens, de modo que os homens possam entender que ele não pode mais viver sob a orientação de si mesmo. Porque quando nós deixamos nos orientar por nós mesmos, nós estamos deixando que o mal oriente a nós. Como povo de Deus, nós precisamos nos orientar nos ensinamentos do nosso Pai. Porque cremos, nós temos um Deus. E as Escrituras, elas são o nosso manual de orientação.
para todas as coisas, para a nossa vida, para as coisas relacionadas com o passado, com o começo de tudo, para aquilo que é relacionado com o futuro, o que vai acontecer com o futuro dos homens, com o futuro do mundo, do planeta. Todas essas dúvidas que povoam a mente dos homens, elas encontram explicações nos escritos sagrados. E nós precisamos investigar para encontrá-las. E mais uma vez eu repito sempre aos irmãos que é preciso deixar de lado os conceitos da teologia tradicional. Os irmãos que estão nos acompanhando em outras cidades, não tente comparar o que nós estamos falando aqui com a teologia evangélica católica. Não tem nada a ver, são ensinamentos diferentes. Isso aqui é uma outra coisa, é uma ciência, chamada ciência de Deus, ou ciência do Altíssimo, como alguns homens de Deus fizeram referência. É um conhecimento das coisas que a gente não vê. Não tem nada a ver com as coisas que a gente vê. Ao mesmo tempo explica tudo que a gente vê. Não é? Porque é a base da criação, a base da vida. É a base da existência das coisas e de nós que somos almas imortais. Então ele segue aí se referindo à cidade dourada, né? Já descansa Babilônia, já está sossegada toda a terra, rompe cantando, como se fosse uma cidade cheia de glória. Até as faias se alegram sobre ti, os cedros do Líbano, dizendo, desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar, falando do grande poder que ela tinha. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda, mostrando que essa cidade gloriosa é, na verdade, produto do mal, dos infernos, a influência do diabo, de Satanás, que cria essa coisa de glória, de vaidade, de sonhos das pessoas, que não tem nada a ver com Deus e que gera uma vida destrutiva. Irmãos, é uma vida destrutiva para a sociedade. É um germe invisível que corrói a base da sociedade. Nenhuma civilização se sustenta em cima desses alicerces. No dizer de Jesus, é como você construir uma casa sobre a areia. As tempestades virão e vêm porque vivemos num mundo ainda muito primitivo. E quando elas vierem, a casa vai ruir. E é o que vai acontecer. A casa da humanidade vai afundar, vai ruir. Porque falta ao homem o conhecimento de coisas que o homem não sabe ainda que existe, devido ao atraso do mundo em termos de conhecer as coisas do eterno Deus, que foram transformadas pelas religiões nessa tese sem explicações, chamada teologia, né? Não explica nada para a inteligência do homem. Quando não tem explicação, dizem que é mistério, que você não pode saber, inventam uma série de coisas por desconhecer a verdade. Precisamos buscar a verdade porque Deus quer falar a todos nós, que somos os seus filhos, todos nós. Por isso, procuremos o sentido verdadeiro das coisas. O inferno, desde o profundo, versículo 9, se turbou por ti para te sair ao encontro na sua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão, tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Então, essa grande cidade atrai o interesse de todos os reis, como hoje acontece, todos os presidentes, todo mundo quer participar dessa cidade dourada, aí que não é um lugar, é um pensamento, é um espírito que criaram, todo mundo quer fazer parte, quer vender, quer comprar, quer gozar, quer passear, quer ir, quer vir, está participando e gozando dos prazeres dessa grande Babilônia. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba, falando do juízo que vem sobre ela, com o som das tuas violas, né, suas artes. Os vermes debaixo de ti se estenderão, os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Agora ele está entrando aqui na parte espiritual, dizendo, ó, o diabo vai descer à terra, né? Apocalipse trata disso no capítulo 12. Há uma guerra do arcanjo Miguel contra o diabo, né? Contra Satanás, nas regiões invisíveis. E elas existem, evidentemente, né? O pessoal não gosta nem de ouvir falar, que é coisa do diabo.
É o diabo que vai descer na terra. Coisa do diabo é a ignorância do povo. Então, está escrito no Apocalipse que há nos céus uma guerra, uma batalha entre o arcanjo e os seus anjos e contra o Satanás e os seus demônios, né? E ele vence esta guerra e expulsa, ele lança o diabo e seus anjos aqui no mundo. E quando ele desce no mundo, ele provoca um transtorno sem controle em todas as nações, alterando o comportamento das pessoas, provocando tragédias de toda a ordem, vira uma grande confusão. Este período é um período mais crítico dos eventos apocalípticos. Então, a palavra de Isaías aqui já profetiza, muito tempo antes do Apocalipse ser escrito, a respeito da derrubada do Satanás, do diabo, que desce ao mundo, aí corporificado nesse anticristo, esse líder político que vai sacudir as nações com guerras e com tantas coisas que vão se passar bem no fim do período da grande tribulação, que é de 3 anos e meio. Avancemos aqui. Versículo 12, só para lembrar: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, esse espírito do anticristo, né, essa presença do maligno no tempo do fim, vai fazer com que este líder realize grandes sinais, porque é dado a ele que faça estas coisas, porque Deus permite que assim seja. Haverá na terra uma grande conscientização sobre o que é o mal, e o mal vai ser abominado para sempre por aqueles que ficarem aqui, pelos escolhidos. Então, este líder vai fazer grandes sinais, querendo se assentar no lugar de Deus, como se ele fosse o próprio Deus. O anticristo ele é caracterizado por isso, a presença desse homem e os sinais que ele faz. Mas também as escrituras dizem que nesse tempo, o povo de Deus ele vai fazer grandes sinais, como foi nos tempos de Moisés, nos tempos antigos, para que também Deus marque ali a sua presença. De modo algum, o anticristo vai prevalecer, os dias dele são contados, até que tudo se cumpra de acordo com o projeto divino. Subirei, pois, sobre as alturas das nuvens e serei semelhante a Deus, versículo 14, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como o deserto e assolava as suas cidades, que não abria a casa dos seus cativos. Todos os reis das nações, todos eles, jazem com honra, cada um na sua morada. Esses reis apoiando esse homem, né, essas lideranças. Ele faz parte desse sistema que tem na terra. Aí. Ele será levantado no momento certo. Porém, tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Dizendo que Deus vai humilhar esse homem, né, esse anticristo, esse líder. E as pessoas vão se lembrar dele como uma coisa desprezível, né? Como se fosse um morto, alguém que está jogado ali sem qualquer valor, né? Então, Deus, aqui, o Espírito, através de Isaías, ele fala da grande condenação que vai haver sobre esse homem e sobre aqueles que sustentarem esta grande ilusão, esses que sustentaram essa grande Babilônia, onde se vende de tudo. E segundo o Apocalipse, vende-se até a alma de homens. E é verdade, né? Quantas pessoas se deixam vender dentro desse sistema injusto, desse sistema terrível que está na terra, trazendo sofrimento para muita gente. Não são somente sofrimentos materiais. Se a alma não fosse eterna, se a alma não tivesse uma sequência na sua existência, irmãos, não teria problema nenhum. Mesmo que a alma, o indivíduo sofresse aqui,
por certo tempo, depois ele morre e acabou. Mas e se não acabar? E se houver uma sequência? Então tudo o que fazemos tem uma consequência na sequência da existência, que virá depois. Por isso nós precisamos parar e pensar. Eu existo? Penso, logo existo. E se eu existo, quem me criou? Eu não posso ter saído do nada. Esse é outro pensamento encontrado na teologia, que Deus cria uma alma do nada. Como do nada? O nada não existe. Nem Deus pode criar uma alma do nada. Nem Ele. É necessário que Ele crie as coisas de algo que exista. E só existe Deus. Na verdade, só existe Ele. O resto é tudo a mudança da sua própria natureza eterna. Uma alma, ela provém de Deus. Então, se eu existo, se eu penso, logo existo. Se eu existo, quem me criou? Alguém me criou. Não foi minha mãe, com certeza. Porque minha mãe foi criada também. E assim, os pais dela, e os pais dos pais, e sucessivamente até nós chegarmos no ponto inicial da criação. Os irmãos percebem a lógica, a inteligência da criação. É assim que nós percebemos as coisas. Então paramos e pensamos, se eu existo, então alguém me criou. E quem poderia ser? As Escrituras te dão aqui uma boa dica para você saber quem te criou. E como as coisas funcionam. Então, se há uma ordem a ser seguida, eu preciso me enquadrar dentro dessa ordem para que eu não participe da bagunça que vai ser estabelecida no mundo em breve tempo. E já está se estabelecendo. Já está se estabelecendo no mundo uma grande desordem. Presta atenção. Começa porque ninguém se entende mais em torno de coisa alguma. Se não houvesse interesses materiais, com certeza a sociedade já teria se extinguido. Os interesses materiais ainda são aqueles que mantêm a sociedade em um certo estado de estabilidade. Você compra, vende, tá? Tem que respeitar o outro, porque senão a justiça te prende. Tá? Os interesses de manter a sociedade em funcionamento. Mas são interesses materiais. Não há um plano de natureza moral, espiritual para essa humanidade. Transcendental. Espiritual nem gosto de usar esse termo, né? Fica uma coisa meio vaga. Mas transcendental, uma coisa que transcende o entendimento comum, relacionado com o futuro. Se eu fui criado, tudo que está à minha volta também foi criado pelo mesmo ser. Então passado, presente e futuro tem a ver com ele? Tem a ver com ele. Ele teria um plano para essa humanidade? Impressionante, ele tem o plano. Está escrito aqui na Escritura Sagrada, ó, que os homens não entenderam. As Escrituras dizem, vai haver um estado de desordem, e nós não podemos participar desse estado de desordem que está se instalando no mundo. Porque senão nós estamos envolvidos com o espírito do anticristo, que é Satanás, que é derrubado dos céus na terra. Vai ser uma desordem sem precedentes. Quem viver, verá. E suspeitamos que não deve demorar. É possível que nós ainda vamos juntos viver este período, este tempo. Tá bem? O que punha o mundo como deserto, assolava suas cidades, que não abria a casa dos seus cativos, todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua morada. Porém, tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras como um cadáver pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra, mataste o teu povo, a descendência dos malignos não será jamais nomeada. E aqui ele fala assim, ó, prepara a matança para os seus filhos, falando que os filhos e aqueles que pertencerem à nação desse anticristo, eles serão destruídos. Prepara a matança para os seus filhos por causa da maldade dos seus pais, para que não se levantem e nem possuam a terra e encham a face do mundo de cidades. Então, quem pertencer à linhagem desse anticristo vai ser destruído, segundo as Escrituras. Não somos nós que vamos destruir ninguém, viu, irmão? É bom falar isso aí, porque o pessoal pode pensar que nós somos algum religioso radical, querendo fazer alguma guerra. Nada disso. Nosso Deus é que providencia tudo. Nós não precisamos fazer nada. Só crer no Senhor e seguir fazendo a vontade de Deus. O nosso Deus não é um Deus que faz guerra. Faz guerra com o diabo. Se fez guerra em outros tempos foi porque foi necessário. Mas hoje não. Hoje não temos necessidade
de fazer guerra com ninguém, porque Deus está promovendo a transformação do mundo. Então haverá grandes eventos relacionados com guerras, que outros vão promover, com transtornos climáticos, com um asteroide que deve cair no mar, segundo as profecias, e haverá muitas mortes. Um terremoto que deve ocorrer em todo o mundo, possivelmente provocado pelo impacto do asteroide. E vai haver destruição por toda parte. Nessa destruição, os descendentes, os filhos, os netos e tudo que for ligados a esse anticristo e a nação de onde ele vem será destruído. Ele diz, não vai lembrar nada, porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 22. Levantarei contra eles, extirparei de Babilônia o nome e os sobreviventes, o filho e o neto, diz o Senhor. E farei dela, de Babilônia, daquela Babilônia e da Babilônia desse tempo, uma possessão de ouriços e as lagoas de águas, e varrê-la-ei com a vassoura da perdição, diz o Senhor dos Exércitos. Ele vai deixar o mal tomar conta, isso é uma vassoura da perdição, para que o mal tome posse daquilo que é dele. E depois o Senhor limpa, leva essas almas, evidentemente, à morte física e depois à condenação espiritual. A condenação do juízo, que envolve vivos, mortos e gente que está no inferno, gente que está na morte, toda uma visão aí apocalíptica de limpeza da terra, de modo que uma nova ordem possa ser estabelecida segundo as leis naturais do Criador. Não são leis religiosas, são leis naturais. De tal forma que no Apocalipse a palavra diz que nesse lugar não há templos. No mundo novo, a Nova Jerusalém não é uma cidade celestial. A Nova Jerusalém é o novo mundo. O que confirma isso é o profeta Isaías, que diz que as crianças morrerão de velho, de 100 anos. Então, é neste lugar. Não haverá templos, porque o mundo se encherá do conhecimento do Senhor. Assim como as águas cobrem o mar, segundo os profetas de Deus. Tá bem? Então, serenamente, cumpramos a nossa tarefa de anunciar o reino de Deus a quem nós pudermos. Olha, não fica preocupado em falar a multidões, não. Não tem necessidade. Fala a quem você puder. Estenda o teu braço a quem você puder alcançar. As multidões serão alcançadas pelo próprio Deus. Ele toma todas as providências, não fique preocupado. Faça o que lhe cabe. E o Senhor dará o devido ato de divulgação de tudo aquilo que for anunciado. Deus é o nosso guia. Deus é o nosso Senhor. Ele haverá de nos proteger e nos guardar deste tempo difícil de tentação que vem sobre a terra. Nós sejamos abençoados e guardados nesses dias, e o Senhor possa cuidar do futuro de todos nós, dos nossos filhos, da nossa casa, do nosso povo, e que Ele ajunte um dia o nosso povo no mesmo lugar, para que nós possamos cuidar das coisas que nos cabem. Que a bênção dele esteja sobre todos aqueles que se reúnem aqui e aos irmãos que recebem a palavra nas outras cidades. Amém.